Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, no vídeo de hoje trataremos sobre o procedimento para fazer o que é chamado de retificação da declaração. Então existem muitos motivos pelos quais os contribuintes podem fazer esta retificação da declaração, reforçando que a primeira declaração que nós encaminhamos a Receita Federal, ela é chamada de declaração original. E por uma série de motivos pode ser que nesta declaração original nós tenhamos cometido alguns erros, né? Pode ser erros de lançamento de dados, podemos ter informado inadequadamente alguns valores ou dados incompletos, assim como informado a conta corrente bancária, eventualmente um banco que não tenhamos mais movimentação e que por descuido nós colocamos essa conta bancária. Também poderíamos citar como possíveis exemplos de retificações. Nós fazemos a declaração de imposto de renda, tínhamos o dinheiro para pagar a cota de uma vez só, mas por um outro motivo qualquer, aquela disponibilidade já não temos mais. Então teríamos que parcelar este imposto. Aí seria necessário fazer a declaração retificadora também para estas condições. E também para aqueles casos de aposentados que eventualmente tenham esquecido de aproveitar aquela parcela que é isenta. Então, para pessoas com mais de 65 anos, há a possibilidade de descontar dos rendimentos o valor de R$ 22.499,13. Aí pode ser que a pessoa tenha encaminhado a declaração e esqueceu de descontar este importante valor. Aí, naturalmente, faríamos, então, aquilo que é chamado da declaração retificadora. De acordo com as regras atuais da Receita Federal, o contribuinte ele pode fazer esta retificação da declaração em até 5 anos após o envio da declaração original, né? Obviamente, desde que este contribuinte ele não esteja em procedimento de ofício, que seria por algum motivo a declaração que essa pessoa encaminhou ficar pendente junto à Receita Federal para uma averiguação, possivelmente através de uma fiscalização. Então, se o contribuinte não estiver em procedimento de ofício, ele tem até 5 anos para fazer a retificação. Por exemplo, neste ano de 2017, a data limite para o envio da declaração é o dia 28 de abril. Então, caso o contribuinte ele consiga retificar alguma informação ou algum dado inadequado dentro da declaração, ele pode inclusive trocar o modelo. Em vídeo anterior eu comentei que existem dois modelos de declaração. Existe o modelo completo e o modelo simplificado. Então, desde que a declaração tenha sido enviada dentro do prazo, há a possibilidade de troca desses modelos quando é feita a declaração chamada de retificadora. Após a data de envio, daí tem que ser no modelo original, não poderíamos mais trocar, né? Então esse é um cuidado que os contribuintes devem tomar no momento de fazer a declaração retificadora. Sempre dentro do sistema da Receita Federal, quando for fazer a declaração retificadora, o sistema, de alguma forma, indicará que há necessidade do recibo da declaração original, né? Então, é um cheque um checklist, né, na verdade, que a Receita Federal faz para a conferência dos dados daquela declaração original em relação a essa que agora é a última e que será a retificadora e irá, de alguma forma, cancelar a declaração original. Então, este recibo deve ser informado, senão não conseguirá fazer a declaração retificadora. Outro cuidado que o contribuinte deve tomar, né, uma vez que pode retificar até 5 anos da data de envio da declaração original, no ano que deverá retificar, deverá usar o programa gerador da declaração do imposto de renda referente ao ano que está retificando. Assim, por exemplo, se um contribuinte necessitar retificar algum dado do ano de 2015, terá que baixar o programa daquele ano. O programa,
o último programa, o mais atualizado, não aceita a retificação de anos anteriores e que não seja aquele ano em curso para o envio da declaração. Então, esse é um cuidado adicional que todos nós devemos tomar também no momento do envio dessa declaração retificadora. Também um outro detalhe importante, essa declaração retificadora, ela pode de alguma forma alcançar uma declaração por exemplo, de um cônjuge ou companheiro. Neste caso, né, em que há a retificação de um dado que vai alcançar a declaração de outra pessoa, aí esta outra pessoa também terá que fazer uma declaração retificadora, né? Por exemplo, um dependente que eventualmente tenha sido colocado para um dos cônjuges, e aí foi feito um cálculo mais adequadamente e verificou-se que um dos cônjuges teria vantagem maior do que o outro em relação ao imposto a restituir se o dependente ficasse lançado em uma outra declaração. Então, como um mesmo dependente não pode constar em duas declarações, teria que retificar aquela declaração em que o dependente estava constando anteriormente. Então, todos os efeitos produzidos na declaração do cônjuge, quando for a retificadora, deve também ser retificada essa outra declaração. Aí, neste processo de retificação dos dados, pode acontecer a situação em relação ao imposto. Os contribuintes têm muita dúvida, né? Como que ficaria a situação para aquele contribuinte que já pagou o imposto ou pagou algumas cotas desse imposto e, na medida que faça a retificação, naturalmente esse valor poderá mudar para mais ou para menos, mas de toda forma tem que entender o que deve ser feito a partir do momento que é realizado o envio da declaração retificadora. Então, basicamente, poderão existir duas situações, né? A redução do imposto declarado ou o aumento do imposto declarado. Então, trataremos primeiro em relação à redução do imposto declarado. Neste caso, os valores que o contribuinte já tenha pago, né, já tenha recolhido através das cotas, eles podem ser compensados em futuros pagamentos do imposto daquele mesmo exercício ou ser objeto de pedido de restituição. Então, por exemplo, se o contribuinte parcelou em 8 vezes, que é o prazo máximo, tá? E ele pagou as 3 primeiras parcelas e aí ele notou que há um erro na declaração, as parcelas que ainda irão vencer, então ele poderá compensar aqueles valores que foram pagos a maior nas 3 primeiras, se assim ele desejar. Caso contrário, ele continua pagando, né, o novo parcelamento e pede a restituição daqueles valores pagos dentro da declaração original, né? Isso quando há redução do imposto. Sobre esse valor compensado ou restituído, incidirá juros equivalentes à taxa Selic, desde a data em que houve os pagamentos até o mês anterior à restituição ou à compensação do imposto. E no mês da restituição, da compensação do imposto, terá ainda 1% de juro neste mês. Então, há uma atualização desses valores pagos a maior, né? O que é justo. Afinal de contas, está sendo feita uma retificação de um imposto que na época foi pago a mais inadequadamente. No caso de haver aumento do imposto, ou seja, através da declaração retificadora, aquele imposto original que o contribuinte vinha pagando, ele terá que pagar mais. Então, nas parcelas, aí naturalmente, naquelas parcelas que já foram pagas anteriormente, né, as parcelas já vencidas, sobre essa também incidirá uma atualização. Então, a Receita, assim como ela atualiza o valor que foi pago a mais, no caso do contribuinte ter pago a menos, também haverá uma atualização pela variação da Selic e pela atualização dos juros dentro desses valores que o contribuinte recolheu a menor, né? Então haverá a necessidade de pagar esta diferença também. Uma outra dúvida que surge quando os contribuintes nos procuram é em relação a eventuais restituições de pessoas que não estejam no nosso país. Então a pessoa pode ter feito a declaração e por um motivo se ausentou do nosso país
e ele tem valores a receber. Nesta condição de restituição, chamada de restituição no exterior, o declarante ele tem a conta corrente aqui no Brasil para o recebimento desses valores, né? Terá que ser da titularidade do contribuinte e uma conta no nosso país. Se não houver a indicação desta conta corrente no nosso país, ou quem sabe este contribuinte já nem tenha mais uma conta corrente aqui no Brasil, por conta dele ter saído do nosso país de maneira definitiva, esta pessoa deverá nomear um procurador aqui no nosso país para receber este valor que ele ficará no Banco do Brasil, porque é isso que acontece, né, com aqueles contribuintes que não informam uma conta corrente e têm valores a restituir. A Receita Federal deixa estas restituições no Banco do Brasil. E aí as pessoas têm que se deslocar até o banco para poder fazer a movimentação. Então, neste caso de um contribuinte estrangeiro, ele terá que nomear um procurador aqui no Brasil, e este procurador, de posse da procuração, ele poderá fazer essa movimentação junto ao Banco do Brasil, né? Então, este procurador, ele também irá indicar uma conta da titularidade dele para que seja transferido esse recurso do Banco do Brasil para a conta do procurador e mais tarde, daí, de alguma forma, ele faz essa prestação de contas, o acerto com o contribuinte, que é o verdadeiro beneficiário daquele recurso. Se nada disso for acontecer, né, ou seja, o contribuinte não indicou uma conta corrente, não indicou um procurador, esta restituição do exterior, ela ficará no Banco do Brasil por 1 ano e depois ela volta para a Receita Federal deste valor. Então, de alguma forma, o contribuinte ainda teria até 5 anos para reaver este valor junto à Receita Federal, daí, através de ordem de pagamento. Teria que se deslocar, daria um pouquinho mais de trabalho, teria que se deslocar até a Receita e fazer uma ordem de pagamento. Se não o contribuinte, o procurador, a que ele deu a responsabilidade para fazer esta movimentação. Tá ok? Então, o nosso assunto de hoje foi esse, né, a restituição, quais seriam as etapas necessárias para fazer o processo de restituição daqueles valores do imposto de renda através de uma declaração retificadora, ou pagar o imposto a mais, né, também corrigindo dados que foram feitos inadequadamente na versão original da declaração. Espero que todos tenham gostado de mais este vídeo, mais esta dica relativa ao imposto de renda. Não deixem de curtir lá no meu canal no YouTube, fazer os comentários que acharem pertinentes. Eu estou achando bastante interessante que várias pessoas estão participando, estão gostando dos vídeos, com algumas dúvidas, e é justamente este o propósito. Estamos, de alguma forma, fazendo com que o conhecimento sobre a declaração de imposto de renda ele seja do acesso de muitas pessoas, e não só dos contadores. É esse o meu desejo, que muitas pessoas conheçam sobre essas matérias: imposto de renda, contabilidade e finanças. Se gostaram, por favor, deem um like lá no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.